Parte 4 de todos os sintomas que culminaram nos meus diagnósticos. Enfim, eu comecei a ir em muitos médicos, ninguém sabia muito o que eu tinha, eu vomitava bastante, sentia muitas dores, sentia muita dor de cabeça e eu já cheguei a desmaiar de dor, né. Eu fiquei assim mais ou menos 1 ano. E eu lembro que eu ia em médico fazer exame de sangue, fazia tomografia e não dava em nada. E eu me sentia muito mal. Aí teve uma vez que, de novo, entra a fé do paciente. A minha fé individual, eu tenho fé em Jesus, mas as pessoas podem ter a fé que elas quiserem. Eu lembro que eu orei, eu falei assim: Deus, eu vou pro médico, não sei lá quantas vezes que eu já fui esse ano, que eu ia mais ou menos de 15 em 15 dias, eu parava no pronto-socorro. E eu falei pra ele naquele dia, eu falei assim: Deus, se tiver alguma coisa, Jesus, se tiver alguma coisa acontecendo, me mostra. E naquele dia, os médicos basicamente começaram a descobrir o que eu tinha. Eu tinha pedra nos 2 rins, cisto nos 2 rins. Eu tinha uma infecção no intestino que passou pro sangue, então eu tava com infecção no sangue, eu tava com meus glóbulos brancos e vermelhos todos abaixo do normal. E aí eu fui fazendo mais exames, eu descobri uma intolerância à lactose, eu descobri anemia e eu descobri mais alguma coisa, só não tô lembrada. Enfim, não me lembro. Mas, desde essa época, os médicos já suspeitavam de doença de Crohn, só que nunca dava o resultado. Todas as colonoscopias que eu fiz deram inconclusivas. Então, não dava pra chegar ao diagnóstico, mas se eu fosse falar pra vocês com carinho, eu penso que nessa época, a maioria dos meus problemas já eram a doença de Crohn e eu não sabia. Enfim, voltando aos problemas psicológicos, passada a época de pandemia, lá em 2022 mais ou menos, eu desenvolvi toque por causa da pandemia, porque assim, tinha muito aquele negócio de não entrar em contato com muitas pessoas, não tocar onde todo mundo toca, e eu desenvolvi toque por causa disso, então eu não consigo. Até hoje, gente, até hoje eu não consigo tocar em maçaneta, não consigo. Se eu toco, eu passo álcool em gel na minha mão. E tudo aquilo que todo mundo toca, eu não consigo tocar. Eu já acho que já me recuperei, em uns 80%. Mas eu acho que essa mania ainda vai me perseguir por um bom tempo. Só pra finalizar esse vídeo, porque tem mais coisa pra contextualizar, só foi pra organizar meus pensamentos. Gente, em 2022 eu entrei na faculdade de psicologia e o primeiro semestre eu peguei uma matéria de processos psicológicos básicos e lá a professora ela descreveu uma paciente que tinha distorção de imagem e transtorno alimentar. E foi naquela aula que eu descobri um dos meus maiores traumas e eu percebi que eu tinha um transtorno alimentar e distorção de imagem. Enfim, gente, vai ter que ter parte 5.